Fala pessoal, essa é a nossa terceira aula do mini curso Criando Páginas com a Rocket Pages. E nessa aula nós vamos finalmente começar a modelar a nossa página e de acordo com os elementos que eu for puxando para a tela, eu vou explicando para vocês a utilização e alguns recursos desses componentes. Então eu vou apagar aqui essas colunas, clicando aqui no X. E vou adicionar aqui um texto dentro do nosso builder, tá? Então, se eu pegar um texto e puxar e soltar ele aqui, automaticamente a Rocket vai adicionar uma seção com uma coluna e jogar esse texto dentro. Dentro dessa seção, eu vou pintar ela de preto, que a gente vai fazer uma headline aqui da página. Então, eu vou vir aqui em cor e adicionar o preto aqui nessa tonalidade. Agora eu vou clicar em cima do meu texto. Tá? E nós vamos ter aqui a primeira opção, ó, cor do texto. Vou colocar essa cor branca. E agora eu vou centralizar esse texto. A Rocket tem duas disponibilização de configuração e edição para os textos. Nós temos a opção de dar 2 cliques e selecionar. E vai aparecer essa paleta com diversas opções. E nós também podemos editar a partir aqui da caixa de texto da Rocket. Tá? Então eu vou vir aqui na caixa de texto, selecionar e centralizar. Esse texto aí ficou centralizado. Vou pegar a minha colinha e vou colar aqui um texto. Tá? Então a oferta disponível até segunda-feira, dia 4 de março. Tá? Vou dar um negrito nesse texto, tá? Então vou selecionar todo o texto e clicar aqui nessa opção. Nós temos aqui agora a nossa headline. Um detalhe interessante do texto é que aqui nessa opção você vai alterar toda a cor do texto. E se você selecionar uma cor específica, você pode vir aqui em cor do texto e dar uma cor específica para essa seleção. E eu também posso adicionar uma cor gradiente de forma muito simples aqui dentro da Rocket, tá? Simplesmente selecionando uma cor gradiente aqui. Posso selecionar também todo o meu texto e aqui no final para remover algumas formatações. Essa parte é interessante quando você traz algumas formatações de textos copiados da internet. Então cliquei em remover aqui. Ele limpou a formatação, eu vou colocar em negrito novamente. Agora eu vou adicionar aqui uma seção com 2 colunas. Dentro dessa seção eu vou arrastar um parágrafo. Vou duplicar clicando com o botão direito. E vou adicionar o meu texto aqui. Novamente com a minha colinha aqui. Adicionei o texto. Vou selecionar ele e deixar em negrito. Tá? A cor desse texto, vamos colocar uma cor verde. Vamos agora adicionar um texto nesse segundo parágrafo de baixo. E nesse segundo parágrafo eu vou selecionar ele. E aqui em parágrafo do tipo de texto nós temos algumas configurações de tamanhos pré-definidos. Vou colocar aqui no tamanho 2 e adicionar um negrito nesse texto. Vamos trazer também um botão. Eu vou arrastar esse botão aqui e soltar ele. Nesse botão nós vamos definir o nome como comprar agora. No botão nós vamos alterar o tamanho dele. Nós temos aqui, ó, tamanho do botão. Vou aqui em médio e botar extra grande. Vou descer mais um pouco e em borda e vou adicionar uma borda para esses cantos ficarem bem redondos aqui no botão. Vou adicionar também a borda. Alterar a cor dessa borda, também vou colocar um verde.
Quero colocar um vídeo um pouco mais forte. Vou voltar aqui na aba do botão, adicionar um negrito nele. Isso, o negrito vai ser aplicado no texto. E eu posso adicionar algumas animações nesse botão aqui na aba de efeitos. Um efeito que eu gosto bastante é o efeito Fold. Agora nós vamos adicionar uma imagem nessa página. Vou vir aqui em elementos e adicionar uma imagem, arrastando aqui para essa coluna. Dou um clique em cima da imagem, clico em abrir galeria de imagem, enviar nova imagem, vou clicar aqui no centro, navegar até a pasta de imagens do curso e vamos adicionar essa imagem aqui dando um duplo clique. Então a Rocket vai subir essa imagem. Aqui ela já vem selecionada, basta clicar em inserir. Agora, uma vez inserida essa imagem, eu quero centralizar verticalmente todos esses elementos aqui. Então vou clicar aqui nas configurações da coluna, alinhamento vertical, centro. Você percebe que essa imagem ela está bastante colada aqui na nossa headline da página, tá? Então eu vou fazer essa seção afastar um pouco para a gente ter uma percepção melhor e evitar aquela sensação de sufocamento devido aos objetos estarem um próximo do outro. Então aqui eu posso simplesmente adicionar uma margem. Essa foi a nossa aula e na próxima nós vamos conhecer outros elementos enquanto modelamos a nossa página.